E aí, povo, tudo certo? Vamos lá então? Eu vou só dar uma passada rápida na parte teórica que a gente falou da equação geral e reduzida da circunferência, para eu poder resolver alguns exercícios para vocês terem um parâmetro ali de como resolve os exercícios que envolvem a parte de equação da circunferência, tá? Então vejam bem, a gente tem aqui um plano cartesiano, eixo Y e eixo X, tem uma circunferência desenhada aqui. Então aqui nós temos o centro da circunferência de coordenadas A e B, tá? E eu vou marcar sobre essa circunferência um ponto qualquer. Então eu escolhi um ponto aqui de coordenadas X e Y. A gente estuda no começo da parte de geometria analítica a distância entre dois pontos. Então a gente utiliza aqui o teorema de Pitágoras aqui, porque há a formação de um triângulo retângulo, certo? Essa distância entre o centro da circunferência e qualquer ponto da circunferência é o que a gente chama de raio da circunferência, tá? Então, o centro da circunferência tem como coordenadas A e B, e o ponto pertencente a qualquer parte da circunferência tem coordenadas X e Y. Como aqui gera um triângulo retângulo, a gente vai fazer o quê? Distância entre dois pontos e vai utilizar o mesmo princípio do teorema de Pitágoras, tá? E a equação reduzida da circunferência, ela acontece o quê? A hipotenusa, que é o raio ao quadrado, que é igual a esse cateto aqui, y menos b ao quadrado, que está aqui, e mais esse cateto aqui, que é x menos a ao quadrado. Só que a gente só muda um pouco a ordem, né? Então a gente coloca aqui x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, tá? Na equação reduzida, quais são os valores que você vai substituir na equação para que você encontre de fato a equação da circunferência? O A, o B e o R. Quem que é o A? É a coordenada x do centro da circunferência. Quem que é o B? É a coordenada y do centro da circunferência. E o raio vai ser dado aqui, tá bom? Então essa é a equação reduzida da circunferência. A partir da equação reduzida da circunferência, a gente escreve quem? A equação geral da circunferência. Aí nós temos aqui, x menos a ao quadrado. Isso aqui é o que a gente chama de produto notável, tá? Então x menos a ao quadrado é x menos a vezes x menos a. Fazendo a multiplicação desse produto notável, eu vou encontrar x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Mas aqui a gente tem outro produto notável exatamente igual a esse. O que muda são as letras, mas o princípio é o mesmo, tá? Então é y menos b vezes y menos b. Faz a multiplicação ali também. E você vai encontrar y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então esta informação aqui, ela é oriunda do desenvolvimento dos produtos notáveis aqui da equação reduzida da circunferência, tá? Arrumando a bagunça aqui, vamos dizer assim. Então a gente deixa inicialmente o x ao quadrado e o y ao quadrado próximos aqui, no começo da equação. Menos 2ax menos 2by, a gente junta um próximo do outro também. Aí sobra o a ao quadrado, o b ao quadrado, e esse e ao quadrado eu já trago para o primeiro membro da equação também, tá? Aí você tem x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, que é igual a zero. Para não ficar esse troço desse tamanho aqui, a gente vai fazer o seguinte. Desculpe. No lugar desse menos 2a, eu vou chamar de C maiúsculo. No lugar desse menos 2b, eu vou chamar de D maiúsculo. E toda essa informação aqui, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, eu vou chamar de E. E aqui, no x ao quadrado e y ao quadrado, eu vou chamar de A e B, respectivamente, tá? Para ficar uma coisa um pouco mais tranquila ali de entender. Então, a equação, fazendo as devidas transformações, vai ficar ax quadrado mais by ao quadrado mais cx mais dy mais e igual a zero. Seria isso aqui a forma geral da equação da circunferência. Aí eu coloquei aqui que o A e o B tem que ser iguais, ou seja, esse cara e esse aqui
Se eles não forem iguais, essa equação já não representa uma circunferência, tá? Ela não vai ser uma circunferência em hipótese alguma. Por quê? Porque esses dois caras são diferentes, tá? Aí eu coloquei aqui A igual a B. C, o que é o C? É condição de existência. Então, é uma das condições de existência é que o A e o B, que acompanham o x ao quadrado e y ao quadrado, precisam ser iguais. Se eles não forem iguais, a equação já não é uma circunferência, já de cara, tá? Aí, fazendo algumas modificações ali. Então, o C a gente chamou de menos 2A. Então, C igual a menos 2A. Isolando o Azinho aqui, ó, esse menos 2 passa dividindo. Então, Azinho é igual a C menos 2A. Ah, mas por que eu preciso fazer isso aqui? Quem que é o Azinho? É a coordenada x do centro da circunferência. O menos 2b eu não chamei de D maiúsculo. Então, D maiúsculo é igual a menos 2b. Isolando o Bzinho, passa esse menos 2 dividido. Então, o Bzinho é igual a D dividido por menos 2. Quem que é o Bzinho? É a coordenada do centro da circunferência. Tá? E todo o resto que sobrou ali, o A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado, é o E maiúsculo. Nesse caso, a maioria das vezes o problema é pedir para você calcular quem? O valor do raio. Tá? Então, eu só troco de lugar. O R ao quadrado vem para o lugar do E e o E vai para o lugar do R ao quadrado. Então, ficou R ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado menos o E. Tá? Então, essa é a parte geral que envolve o conceito da equação reduzida e geral da circunferência. Tá? Então, só para relembrar aí, eu já vou começar a fazer exercícios para vocês verem como é que aplica essas fórmulas todas aí. Tá? Então, já eu volto para fazer exercício com vocês. Vou ver os exercícios, então, alguns exercícios que falam da circunferência. Tá? Então, lembrando, ó, a equação reduzida, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Tá? Então, essa é a equação reduzida. A gente vai começar por ela, depois a gente pensa na equação geral. Ok? Então, primeiro aqui, ó, escrever a equação reduzida das circunferências nos casos abaixo. As coordenadas do centro, menos 4 e 5, e o raio, 8. O que você tem que levar em consideração? Da equação reduzida, você vai substituir três informações. O A, o B e o raio. Só. Tá? Quem que seria o A? O A é o menos 4. O B é o 5. E o raio está aqui. Só joga lá. Ah, mas aqui é menos 4. O que eu faço na hora de jogar aqui? Faz regra de sinal. Ó. Menos com menos, mais. Então, se aqui for negativo, lá vai ficar positivo. E se aqui for positivo, lá continua negativo. Então, ficaria x menos com menos dá mais 4 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado, que é igual 8 ao quadrado. Quanto que é 8 ao quadrado? Então, fica 64. Tá? Então, lembra, o raio é ao quadrado. Então, aqui o raio é 8. 8 elevado ao quadrado dá 64. Então está aqui, ó, a equação reduzida da circunferência é só essa daqui. Tá? Então, a mudança que ocorreu era menos 4, ficou mais 4 por conta da regra de sinal. O menos continuou, porque o 5 é positivo. E o 8, como é ao quadrado, 8 ao quadrado fica 64. Tá? Essa outra aqui, quem que é o A? O A é o 0. Quem que é o B? É o 3. E o raio está ali. Então vai ficar x menos 0 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado. X menos 0 é o próprio x. Aí x elevado ao quadrado vai ficar x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, que é igual, ó, corta. Quem que sobrou? O 3. Então, você tem aqui a equação reduzida da circunferência. Aí você deve pensar assim, ah, mas eu não posso deixar ali x menos 0 ao quadrado? É meio esquisito, né? Então, procura deixar, no caso aqui, x menos 0, ao invés de deixar isso, só o x, né? X ao quadrado. Não pode esquecer do quadrado, tá, gente? É o quadrado ali que vai definir a equação da circunferência em si, tá bom? Então, muito cuidado ali. O segundo exemplo, a gente vai fazer o contrário. Eu tenho a equação da circunferência e eu preciso achar quem? As coordenadas do centro. Então,
eu preciso daquilo ali transformar nisso aqui. Aqui você tem o A e aqui você tem o B. Lembra o seguinte, quando tiver positivo aqui, tira o sinal contrário. Quando tiver negativo, da mesma forma. Então, o centro da circunferência aqui vai ser quem? Menos 4 e 7. E o raio? O raio não é ao quadrado? Qual que é a conta contrária da potência? Não é a raiz? Então você vai fazer o quê? Tirar a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é quanto? 5. Então está aqui o raio da circunferência e as coordenadas do centro da circunferência. Tá? Então percebe, aqui era mais 4, ficou menos 4. Aqui era menos 7, ficou mais 7. Então tem que sempre inverter o sinal por conta disso aqui. Ó. Tá? Então esse cara aqui que vai definir que tem que fazer a inversão do sinal ali. E no raio tem que tirar a raiz quadrada. Tá? Ah, mas e se a raiz não for exata? É o que vai acontecer no item B. Tá? Então vamos lá. Olha a cara do item B e olha como é que ficou a cara do item B aqui. Tá? Então eu sei que o A é o 10 ali, de uma forma ou outra. E o B? Quem que é o B? Como não tem ninguém do lado do y ao quadrado, o B é 0. Professor, não posso colocar 1? Não, não pode. Quando não tem ninguém lá, é 0. Se você colocar qualquer outro número diferente de 0, está errado. Então as coordenadas do centro vai ficar, é menos 10, fica mais 10. E o 0 é o 0 mesmo, tá? E o raio é a raiz de 15. Como o 15 não tem raiz quadrada exata, morreu ali a continha, tá? Então tá ali uma das coordenadas do centro e o raio para você escrever a equação reduzida e a outra da equação reduzida para você escrever as coordenadas do centro e o raio. Um exercício contrário do outro. Beleza? Já vamos resolver mais exercício aí, tá? Aguenta um pouquinho aí. Beleza?